depois de 2 meses ausente, por motivos de força maior, porque eu fiz uma cirurgia, de volta para falar sobre o nosso tema de hoje, a importância de estudarmos o Espiritismo. E quando a gente pensa que por séculos nós fomos ensinados e acreditamos que se a gente fizesse tudo certinho a gente ia para o céu, se a gente errasse a gente ia para o inferno, para os nossos irmãos católicos ainda tinha a chance da gente dar uma passadinha no purgatório, mas por muitos anos essa foi a nossa crença, que não foi por acaso também. Essa crença ela nos foi dada para que nós freássemos os nossos instintos, porque lá atrás nós éramos muito mais materiais do que espirituais, a nossa maturidade ainda era muito pequena. Se hoje nós ainda não temos tanta maturidade, lá atrás, lá na primeira revelação, por exemplo, com Moisés, nós éramos mais animais do que hominais. Então nós fomos recebendo, ao longo da nossa história, né, da nossa criação, nós fomos recebendo as revelações de acordo com a nossa maturidade espiritual. Então nós tivemos lá com Moisés a primeira psicografia que nós temos notícia, que foram os 10 mandamentos, e tivemos leis civis duras, né? A lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. Se você tirasse a mão de alguém, você tinha que ter a sua mão decepada também. Por que isso tudo? Porque a gente precisava frear os nossos instintos. A gente precisava acreditar nisso, precisava ter medo. Então, se eu roubasse uma casa, eu tinha que ter a minha casa roubada. Tudo para segurar os nossos instintos, que foi a primeira revelação. A segunda revelação foi a vinda do nosso amado Mestre Jesus. E não é piadinha com a escola do professor Raimundo. É o nosso amado mesmo. Hoje eu vi um pedacinho de uma série que meu marido vê, The Chosen, né? E eu vou começar a ver, porque ele e meu filho gostam tanto, que é a passagem de Jesus com aquela mulher que sangrava, que ela no meio da multidão, né? Todo mundo queria tocar em Jesus, né? E no meio da multidão ela não conseguiu, ela caiu, mas ela esbarrou nas vestes de Jesus. E aí Jesus parou e perguntou para os discípulos, né? Que estavam perto dele: alguém me tocou? E ele fala: todo mundo está tocando o Senhor, todo mundo quer colocar a mão no Senhor. Ele: não, alguém diferente tocou em mim. E aí ele volta e a mulher que sangrava já há 9 anos, ela estava sangrando, parou ali naquela hora, mas só de tocar as vestes de Jesus. Então Jesus, e a série, o rapaz que faz, ele parece tanto com Jesus, assim, ele tem uma energia que até pela tela você sente, né? Muito lindo, né? E aí ele fala para ela, Jesus fala para ela: não fui eu quem te curou, a tua fé te curou. Então, assim, não Jesus realmente é um querido, é amado demais. Então, a vinda de Jesus Jesus não veio criar uma religião. Jesus não veio aqui falar assim: nós vamos seguir esta religião. Jesus veio aqui para mudar o nosso padrão moral. Jesus encarnou para mudar o nosso padrão moral. Jesus veio para vivenciar o amor e exemplificar o amor para nós. Quando ele pediu que os discípulos divulgassem o cristianismo, não o cristianismo como religião, acabou que se tornou uma religião, né? A católica e a protestante, depois lá na divisão, mas ele pediu para que fosse divulgado o amor entre nós, a caridade como a forma de evolução. Foi isso que Jesus veio fazer. Veio aumentar o nosso padrão moral, melhorar o nosso padrão moral e exemplificar o amor. E não criar religiões. Então, quando a gente fala da importância de estudarmos o Espiritismo, não é desfazendo de nenhuma religião. Chico Xavier conta que uma ocasião ele estava em Copacabana, na praia, passeando em frente à praia,
e ele viu uma jovem na areia da praia acendendo uma vela e fazendo lá, com os umbandistas chamam de despacho, né, alguma coisa, fazendo lá os pedidos. E Chico disse que viu as entidades vindas do mar, as entidades que são da Umbanda, que trabalham na Umbanda, vindo do mar, pegando simbolicamente a vela que a menina acendeu e pegando os pedidos que ela fez. Ou seja, Chico Xavier, o divulgador, o maior divulgador que nós tivemos da doutrina dos espíritos, né? Uma grande parte de nós espíritas acredita que Chico seja inclusive a reencarnação de Kardec. Ele não confirmou isso, mas também não desmentiu. Eu particularmente acho que é. Mas o maior divulgador da doutrina, dizendo que viu entidades da Umbanda pegando aquela vela, e ele falou que eram entidades lindas, de pura luz. E a gente sabe, por exemplo, que Dr. Bezerra de Menezes é mentor e preside várias casas de Umbanda. A gente sabe que em todas as religiões existem espíritos do bem. A gente tem o candomblé, que gera aí uma controvérsia, porque tem ainda hoje tem, porque é uma cultura deles, né? Eles trouxeram lá do passado a cultura do sacrifício de animais. E a gente agora, com a maturidade que nós temos agora, a gente não pode achar que sacrificar um animal vai agradar a Deus, vai agradar espíritos de luz. Não é possível que alguém ainda ache, onde nós estamos, que matar um animal e deixar ele sangrar até a morte vai trazer algum benefício. A gente sabe que muitos espíritos ainda inferiores trabalham nessas religiões dos sacrifícios porque se alimentam da energia que a dor do animal traz. Então o animal ali com dor, sangrando, ele emana aquilo que alimenta esses espíritos. A gente sabe que muitos espíritos desencarnados se alimentam, por exemplo, do cigarro, que não podem fumar porque não estão encarnados. Quantas pessoas que têm vícios gostariam de parar e não conseguem, por conta da conexão que fazem com esses espíritos desencarnados, que estimulam cigarro, as drogas, o sexo irresponsável, as traições, o excesso de comida, tudo que a gente faz de errado, a gente faz em conexão. Não é que a gente tenha que... a culpa não é minha não, tá? Tudo que eu faço de errado, não vou botar a culpa no obsessor. Foi ele que me falou para fazer. Não. Se nós fizermos conexão com eles, a gente sabe que tudo é sintonia. Se nós fizermos conexão, nós demos a eles a permissão de nos intuírem para isso. Então, no candomblé, a gente sabe que tem os espíritos que se alimentam desse sofrimento. Mas não significa que no candomblé não tenham pessoas boas, de bom coração, espíritos bons trabalhando nas casas. Em todas as religiões tem. E a gente sabe também que muitas pessoas ainda precisam de certas religiões. Muitas pessoas, eu tenho uma colega de trabalho agora que ela falou para mim assim, a minha igreja evangélica salvou a minha vida. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque ela sabe que eu sou espírita, né? E veio falar, eu sou evangélica. Ótimo, tá bom pra você? Porque a religião boa, a doutrina nos ensina. A religião boa é aquela que nos torna melhores, que nos faz crescer, que nos faz melhorar. Essa é a religião boa. Então, se ela se sente bem e tá melhor na igreja evangélica, maravilha, que fique lá. Ela falou, eu vivi uma época da minha vida, muitos anos, em que eu precisava ter um homem de manhã, um homem de tarde, um homem de noite. Eu saía à rua e o primeiro que me quisesse estava ali mesmo. Então ela levava uma vida absolutamente desregrada, até que um dia uma senhora evangélica vizinha falou,
Deus já te livrou de uma AIDS, mas não vai te livrar de novo. E aí ela começou a ficar doente, ficou impressionada, resolveu ir para a igreja evangélica, tá lá há 2 anos na disciplina. Então a gente sabe que a igreja evangélica tem essa, porque não é a igreja. Muitas pessoas atribuem a melhora à igreja. Não é a igreja, é a disciplina que a pessoa passa a ter. Então, se a pessoa bebe demais, entra para a igreja, não posso beber na igreja, eles proíbem, então vou parar de beber. Eu mesmo tenho um conhecido que era do nosso convívio, era um bom empresário, mas vivia com altos e baixos, né, no negócio dele. E aí chegou quase à falência, porque ele era absolutamente desregrado, ele tinha milhões de mulheres fora do casamento dele, ele gastava dinheiro de todo jeito, gastava muito dinheiro com aparência, ele precisava ter o melhor carro, ele precisava ter a melhor roupa. E aí ele faliu e entrou para a igreja evangélica. E aí o negócio começou a prosperar, e falou, aquela igreja. Não era aquela igreja. Foi a mudança dele de comportamento. Ele mudou o comportamento, ele parou de ter mulheres na rua, de gastar dinheiro com bobagem, focou na vida que ele tinha que realmente levar e melhorou. Aí atribuía isso à religião. Quando a gente sabe que não é a religião, é o nosso comportamento, é a nossa escolha. Então, quando a gente diz da importância do espiritismo, porque aí depois de Jesus veio a terceira revelação, que foi a doutrina dos espíritos, né, codificada por Kardec, codificada por um homem absolutamente cético. Ele não à toa foi escolhido para trazer a terceira revelação. Ele era um homem que ele precisava ver para crer. Ele, quando ele começou a escrever o livro dos espíritos, ele fazia a mesma pergunta para os espíritos, para vários médiuns, cada um num lugar diferente, para ver se as respostas iam ter a mesma sintonia, se as respostas eram iguais. Porque ele precisava da razão. Então a doutrina traz para nós a razão, a justiça. Como é que a gente acredita em Deus se a gente não acreditar na reencarnação? Como é que se explica uma criança nascer cega? Uma criança nascer com síndrome de Down? Uma criança nascer autista? Já viram quantos autistas tem agora? É um número absurdo. Tudo bem que começa assim, a criança tem uma certa dificuldade, ela tem TDAH, né? já virou moda. Mas o número de autistas está imenso. Por que uma criança nasce autista? Por que uma criança tem câncer? Qual é a explicação? Que Deus é esse que permite uma coisa dessa? Porque o que a gente foi ensinado? Que a gente morre e vai ser julgado. Para quem não acredita na reencarnação. Porque as religiões, elas são unânimes no sentido de morreu, o corpo morreu, mas o espírito fica vivo. No que divergem? O que vai acontecer com o espírito quando morre o corpo? Aí o católico acha que a gente vai dar uma passadinha no purgatório, não teve jeito, a gente vai pro inferno. Os nossos irmãos evangélicos, que a gente vai ser julgado, e para os evangélicos ainda tem um agravante. Não é uma crítica, é o que acontece. A pessoa erra a vida inteira. A pessoa mata, a pessoa estupra, a pessoa rouba, passa a perna, trai, faz tudo errado. Num determinado momento, aceitei Jesus, entrei para a igreja. Cansam de me perguntar assim, você não quer aceitar Jesus? Eu falei, como assim? Você não quer aceitar Jesus? Eu falei, mas aceitei desde sempre. Ah, você é evangélica? Não, sou espírita. Mas sou cristã. Ontem meu filho falou uma coisa muito engraçada, meu filho mais velho. Mãe, o tio da Gabi, que é a namorada dele, o tio da Gabi é um bandista. Mãe, ele acredita em Jesus. Aí eu falei, mas meu filho, claro, meu filho não sabe nada da Umbanda, nunca foi, não conhece nada. Ele, mãe, ele acredita em Jesus. Eu falei, claro, meu filho, porque os umbandistas são cristãos também, como nós.
religião que aceite Jesus, que tenha Jesus como guia, qualquer pessoa que tenha Jesus como guia é cristã. Mas para os nossos irmãos evangélicos, só serve se a gente aceitar Jesus entrando para a igreja. E para os nossos irmãos evangélicos, uma vez que a gente entre para a igreja, aceitou Jesus, falou lá, eu aceito Jesus. Vou ser batizada, já fiz tudo errado. Mas aceitei Jesus, estou salva, estou com o paraíso garantido. Puxa, mas aí como é que faz? Quem errou não conserta? E aqueles a quem a gente fez mal? Então, as religiões, elas divergem no que acontece depois. E aí, o que acontece depois nas outras religiões é muito triste. Porque uma mãe boa, uma mãe muito boa, com um filho rebelde, um filho que faz só coisa errada. Imagina para essa mãe pensar assim, meu Deus, eu vou pro inferno, eu vou pro céu, meu filho vai pro inferno. Não vou ver mais o meu filho, não vou encontrar mais com os meus amores, porque cada um vai para um lado, um vai pro purgatório, um vai pro inferno. Como é que é isso? Como acreditar em Deus se a gente não acreditar na reencarnação? Por que é que os nossos irmãos lá da África, de alguns lugares da África, passam por epidemia de toda espécie, orfandade, guerra civil, fome, e os outros na Suíça, com educação de primeiro mundo, com a saúde boa, com acesso a tudo? Por quê? Que Deus seria esse que para uns ele privilegia, para outros ele castiga? Durante muito tempo nós até acreditamos num Deus que era vingativo, que castigava, que cobrava. Vem a terceira revelação para dizer para nós que não. Apesar de ainda não podermos entender o que é Deus, ninguém entende o que é Deus. A gente, de acordo com a cultura, com o que a gente aprendeu, com a religião que frequentou, a gente tem uma vaga ideia. Mas a gente sabe que existe um Criador. Nós somos criaturas. Quem é criatura tem que ter sido criado por alguém, tem que ter um Criador. E a perfeição do universo, o nosso organismo, como ele funciona, é perfeito. Quem criou foi muito perfeito. As cores, o ar, o dia, a noite, a cadeia alimentar, a beleza das flores, da natureza. E olha que aqui, na vida material, nós não temos nem ideia. Quem já viveu uma experiência de EQM, que é experiência de quase morte, que vai para outras dimensões, ou enquanto está em coma, ou porque morreu, está em parada cardiorrespiratória, e faz essa transição, diz que o que nós vemos aqui, o que os nossos olhos são capazes de ver, é um pálido reflexo do que é a vida espiritual, o que é o mundo espiritual. Que a gente não tem nem ideia de como são as cores, de como são as plantas. A beleza não dá para nossa compreensão. Então, este mundo extrafísico, ele fica muito distante quando a gente não acredita na reencarnação. E essa terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, vem nos falar da justiça da vida, da justiça desse Deus que a gente ainda não é capaz de compreender. Quando a gente chegar lá no finalzinho da estrada, a gente vai compreender. A gente ainda não tem condições, mas a gente sabe que existe um Criador, um Deus. E Jesus, tendo se materializado, tendo vindo viver entre nós, veio trazer também a certeza de que Deus existe. Porque Jesus se dirigia a Deus. Agora, uma das coisas mais importantes que o estudo da doutrina nos traz, o estudo do Espiritismo, primeiro é esse Deus que não castiga, que não cobra. Poxa, Ana, mas não cobra, não castiga, e a gente vê um monte de gente sofrendo? Não castiga, não cobra, não nada, mas a gente só vê sofrimento, a gente só vê guerra. Agora mesmo, hoje, o Israel atacou o Irã. Quer dizer, já vai começar outra guerra. Aí, Deus que não castiga, não cobra, mas como é que é isso? Aí vem a doutrina dizer para nós que todo sofrimento é efeito de uma causa. Eu não me canso de falar isso. Eu falo isso, acho que em todas as minhas palestras.
o sofrimento é efeito de uma causa. Tem na década de 1950, 1960, quem já engravidou e teve filho sabe o quanto é horrível o enjoo, né, da gravidez. Eu enjoei os 9 meses dos meus 2 filhos todos os dias da minha gravidez. Não sei como tive o segundo filho. É um horror. A gente enjoa demais, né? E nos anos de 1950, 1960, a indústria farmacêutica fez um remédio chamado talidomida. Esse remédio era para enjoo. E lógico, as mulheres tomavam. Eu teria tomado caixas e caixas, porque eu enjoava tanto, eu ia falir de tanto que eu ia comprar o remédio. E as crianças das mulheres que tomavam esse remédio nasciam com deformidades nos braços. Nasciam sem os braços ou com os braços torcidos. Depois foram descobrir que eram efeitos colaterais desse remédio. Isso aconteceu, né? Isso realmente aconteceu. Me parece que até hoje ainda acontece às vezes. As pessoas tomam esse remédio, não sei porque não foi proibido, não sei se é proibido e mesmo assim tomam, mas ainda existem pessoas que têm esses efeitos colaterais. E aí a gente pergunta, poxa, mas que Deus é esse? O cara foi lá, fez a fórmula, inventou o remédio. A mãe tá lá, grávida, tá lá com enjoo, toma um remédio inocente. Tomou remédio pro enjoo. E a criança nasce com deformidade? Que Deus é esse que permite uma situação dessa? Aí vem a doutrina nos dizer que esses espíritos que nasceram com essa deformidade são, eu fico até arrepiada, são aqueles espíritos dos nazistas da época do Holocausto. Eu tive a oportunidade de conhecer um campo de concentração na Alemanha, chamada Dachau. A humanidade tinha que conhecer. Todas as pessoas deviam ter a oportunidade de conhecer Dachau. Tem outros, né? Tem na Polônia, tem outros campos de concentração. Mas eu conheci esse. E tem as fotos dos judeus. Eles eram cadavéricos. Eles comiam como se fosse uma farinha de trigo, né, Gilberto? Com água. Uma cola, né? Farinha de trigo com água vira cola, né? Era o alimento deles. Então, eles eram todos cadavéricos. Eles dormiam em ripas de madeira. Ripas. Amontoados. Porque lá é um frio. Eu não consegui ficar lá de tanto frio que é. É um frio absurdo. Que mais que você esteja agasalhado, você não consegue ficar de tanto frio que é. E eles não tinham casacos. Então, aqueles que não morriam de fome, de angústia, ou que não se matavam lá, acabavam morrendo nas câmaras de gás. Eles eram jogados nas câmaras de gás e depois incinerados. A gente viu o forno onde jogavam os corpos. Uma tristeza absoluta. Tem uma sala que é só dos sapatos deles, assim. É um museu, né, agora, né, para visitante. É uma coisa inexplicável aquele lugar. Como um ser humano é capaz disso? E esses espíritos que nasceram sem os braços, na verdade, eram aqueles que jogavam as pessoas nas câmaras de gás. Toda ação vai ter uma reação. A justiça, ela é quando a gente pensa assim, mas tem tanta injustiça no planeta, nossos irmãos lá no Irã sendo bombardeados, a faixa de Gaza, é um horror. A gente morre de pena e é para morrer de pena mesmo. São humanos como nós, é para morrer de pena. Mas seguramente existe uma explicação. Porque a doutrina dos espíritos nos explica que tudo que nós fizermos vai gerar um efeito. Tudo que nós fizermos com o nosso corpo físico vai gerar um efeito. Eu fumei a minha vida inteira, porque eu conheço fulano, meu pai, por exemplo, Orlando, que já falei para vocês várias vezes. Orlando fumou até morrer e não morreu de câncer, não morreu de enfisema pulmonar, não morreu de nada.
Já pedi que Orlando seja no máximo meu vizinho da rua lá do final na outra encarnação, lá daquele passo e fala assim, bom dia. De vez em quando também, né? Eu nem vou olhar pro lado sempre. Mas Orlando fumou a vida inteira. Como é que Orlando vai nascer? Orlando não precisa vir comigo, já tá tudo certo entre nós. É bobagem, porque vai vir. Não tem jeito, eu falo, mas no fundo, gente, eu gosto de Orlando. Cá pra nós. Orlando fumou a vida inteira. Não morreu de cigarro, morreu de depressão. Teve várias isquemias, parou de falar, parou de escrever, porque ficou com as mãos assim, e só se comunicava com lágrimas. Eu cuidei dele nos últimos 5 anos da vida dele, apesar dele nunca ter me dado um lápis, um grão de arroz. E era rico, muito rico. Eu era muito pobre. Eu fiz isso porque eu sou boazinha? Não. Porque eu já conhecia a doutrina desde criança e eu queria fazer a minha parte. Se ele não fez a dele, problema dele. Eu faço a minha, vou responder pelos meus atos, ele vai responder pelos dele. Orlando não morreu pelo cigarro, apesar de acendir um cigarro no outro. Mas como é que Orlando vai nascer? Orlando vai nascer com um problema no pulmão. Não tem jeito. Porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo físico. As pessoas as mães que fazem a triste escolha do aborto vão ter consequências, ou de não poder engravidar na outra vida, ou vão receber aqueles espíritos como filhos para resgatarem e certamente vem com aquele problema, com filho rebelde, com filho revoltado. Tem solução? Tem solução. Ninguém é condenado. O Espiritismo nos diz que nós não somos condenados ao inferno, para pena eterna. Porque nem existe céu e inferno. A doutrina, ela é o nosso consolo, ela é consoladora, ela nos acolhe e ela nos ensina. Então, o que ela diz é que não existe céu e inferno. Céu e inferno são estados de espírito que nós nos levamos para o... Ninguém precisa morrer, por exemplo, para viver no inferno. Não tem gente que vive no inferno? Nem está morto, mas já está vivendo no inferno? Porque é um estado de consciência. Então a gente desencarna e pode sim ir para um lugar que vai ser um inferno para a gente, pela culpa, pelo remorso. Será que Orlando chegou lá na espiritualidade e falar, caramba, fiz tudo errado? A culpa faz o que com ele? Faz ele viver um inferno. O remorso faz viver um inferno. Então, a doutrina nos traz o consolo de sabermos que a nossa individualidade vai ser preservada, eu vou desencarnar e vou continuar sendo exatamente quem eu sou. Nada muda, eu só deixei o corpo, mas eu serei eu, com as consequências das minhas escolhas boas e ruins, mas serei eu mesma. Então eu tenho o consolo de saber que a doutrina nos traz esse ensinamento de que nós nos reencontraremos com os nossos amores. Olha gente, isso que é maravilha. Então, por que é importante estudar a doutrina? A doutrina nos diz, por exemplo, que a gratidão é um sentimento que faz bem a quem sente e a quem recebe. E que o pior dos espíritos, tiveram muitos espíritos ruins ao longo dessa nossa caminhada, mas vamos lá, a gente falou de Hitler, vamos falar de Hitler. Um espírito horrível, sem nenhuma misericórdia por ninguém, né? Só de judeus ele matou 6 milhões. Então, era ruim toda a vida. Era um espírito lá rasteiro mesmo, mau. Hitler, aos 18 anos, a mãe dele teve câncer nos seios. Hoje, a gente sabe que as chances de cura para todo tipo de câncer são enormes. Eu tenho o exemplo de um amigo, já falei dele aqui para vocês. Em 2021, ele teve 7 tumores malignos no cérebro. 7. Inoperáveis. O médico falou, vou operar para tentar tirar um, que era o que estava pior. E nós estamos em 2025, ele está curado do câncer.
Em 1 ano e meio ele já estava curado do câncer. Só não diz totalmente porque precisa de 5 anos para dar alta, né? Então nós sabemos que o câncer já é uma doença e em pouco tempo nós teremos cura para todo tipo de doença do câncer, e todos, nos disse isso Chico Xavier. Nós teremos a cura. Mas naquela época de Hitler, a mãe dele com câncer nos seios, a chance dela de cura era quase nenhuma. E um médico judeu curou a mãe de Hitler do câncer. Um médico judeu. Ele odiava judeu. Ele achava que era uma raça que precisava ser exterminada. E esse médico era judeu. Foi o único judeu que ele poupou. Por quê? Ele sentiu gratidão. Então a doutrina nos fala que essa centelha da criação, a centelha de Deus que nos criou, nem que seja uma luzinha, quase apagando, o pior dos espíritos tem. Pior das criaturas tem aquela centelhazinha que depois, em tempo oportuno, vai ficar uma luz que vai tomar todo o ser. A gente sabe que o progresso é uma ordem de Deus, que todos os espíritos vão progredir, querendo ou não. No tempo, pelo livre-arbítrio, Hitler foi condenado a 10 séculos de prisão. Alguns dizem que ele está em Plutão, outros dizem que ele está na Lua. Vai ver que ele não está em nenhum dos dois lugares, foi só para enganar os obsessores. Imaginem quantos obsessores, só 6 milhões ele exterminou, né? Então ele foi sentenciado para que desse tempo desses outros espíritos todos, esses 6 milhões e todos os outros, fossem progredindo e não virassem assim porque ele ia ser dissipado, né? Exterminado, sei lá. O espírito não morre, mas o que ia acontecer com ele? Então, o que a doutrina traz pra gente é que a justiça de Deus, ela é absoluta. Então, que os nossos sofrimentos, e aí vem Joana de Ângeles dizer pra gente, que muitos de nós faz o sofrimento do sofrimento. A pessoa tem um problema, aí ela fomenta aquele problema, faz o sofrimento do sofrimento, e aí o problema que era desse tamaninho vira... Eu tinha uma vizinha que adoro, tenho a maior gratidão, já está na espiritualidade, era ela que penteava meu cabelo, que minha mãe trabalhava, ela penteava meu cabelo para ir para a escola. Ela ajudou muito a minha mãe, dava remédio pra gente, tudo. Mas ela era uma pessoa assim, você tossia perto dela, ela falava assim, precisa um médico, hein? Conheci uma pessoa com a tosse assim parecida e morreu rápido. Você dava um espirro, a pessoa, esse espirro aí, não sei não. Ela era assim, ela fomentava a doença. Tudo pra ela era desse jeito. E ela morreu de forma muito triste, com uma doença muito séria. Porque o que diz a doutrina... que o nosso pensamento faz a doença. O nosso pensamento determina o que a gente vive. Então, existem pessoas que às vezes o problema é pequenininho. Teve uma senhora que foi em Chico. Chico, por favor, meu filho, pede aos amigos espirituais aí para intercederem por mim, Chico, pelo amor de Deus, que a minha cruz é muito pesada. Chico, a minha vida é muito difícil, os meus problemas são muito grandes. E Chico, na bondade que lhe era peculiar, né, falou, minha irmã, pode deixar. Eu vou te colocar nas minhas preces para os bons espíritos aliviarem o peso da sua cruz, diminuírem os teus problemas. Pode deixar lá. Chico, por favor, porque eu não estou aguentando mais o peso da minha cruz. E aí, uns dias depois, com as preces de Chico, os espíritos se reuniram e no desdobramento do corpo, a gente sabe que o corpo dorme, o espírito não, e o espírito em desdobramento vai para outros lugares, né, para outras dimensões, a gente vai encontrar os nossos amores, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer besteira, tudo. No desdobramento, né? A gente ainda faz besteira, né, irmã? Não tem jeito, a gente ainda faz. Por isso que às vezes a gente tem pesadelo e tudo, né? E aí, no desdobramento do corpo, essa irmã foi levada para um lugar muito
muito grande. Muitos de vocês já devem conhecer essa história, né? Eu mesmo já contei aqui. Foram para um lugar muito grande, cheio de cruzes. Cruz para todo gosto. Era cruz pesada, cruz leve, cruz grande, cruz pequena, tudo que era tipo de cruz. E aí o mentor dela e os espíritos que a levaram falaram: olha, minha irmã, com as preces de Chico, nós te trouxemos aqui para lhe dar a oportunidade de trocar a sua cruz. Então você vai ter a oportunidade de escolher uma cruz para trocar a sua cruz. Aí ela viu uma pequenininha no cantinho da sala, ela não teve dúvida, falou: aquela ali. Eles custaram até a ver qual, aquela ali pequenininha, aquela ali que eu quero. Já que estão deixando eu escolher, vou escolher a menorzinha, né? E aí eles falaram para ela: minha irmã, foi tanto sacrifício para te trazer até aqui. Tivemos que nos mobilizar para vir até aqui, para te dar essa oportunidade. E tu vai trocar, tu não vai trocar a tua cruz, tu vai pegar a tua mesma. Ou seja, a dela era desse tamaninho. Você vai pegar a tua própria cruz, minha irmã? Então, quantos de nós vive assim? Que às vezes o problema é desse tamaninho e a gente faz o que Joana de Ângeles falou. Que a gente fomenta o problema, aumenta o problema. Quantos de nós vive lamentação? Quantos de nós vive a doença também da moda, a depressão, a ansiedade? Que nos diz André Luiz, que as doenças, por exemplo, de bactérias, fungos, vírus, têm origem na culpa. A pessoa que tem culpa, que sente uma culpa às vezes inconsciente, nem sabe o porquê, mas porque já traz de outras situações, de outras vidas. E aí acaba, vamos dizer assim, abrindo campo para vírus, bactérias, fungos, e que a depressão, a ansiedade também estão ligados à culpa. Então, vem a doutrina dizer pra gente a importância de estudarmos a doutrina é justamente de nos melhorarmos. Quando Jesus veio mudar o nosso padrão moral, foi para que a gente abreviasse este sofrimento, que nós não precisamos vivenciar. O sofrimento, ele tem uma única causa, nos diz a doutrina, educativa, pedagógica. No momento em que ele me ensinou, ele não tem razão de existir. E vamos dar ao sofrimento o tamanho, a intensidade e a duração justas. Não vamos aumentar. Ah, mas o meu problema é financeiro porque você não tem disciplina financeira. Sou réu, confesso. Mas estou melhorando. A doutrina está me ensinando. Então, qual a importância de estudar a doutrina? É nós sabermos que a gente pode modificar a nossa situação. Porque ainda que tenhamos vindo com uma programação, a gente pode mudar. A gente pode se melhorar. A gente pode evitar o sofrimento. Porque vem a doutrina dizer que o sofrimento ele só foi escolhido por nós. Ou escolhido para que nós, como tem no livro Céu e Inferno, é o Marcel, né? O nome do menino? Marcel, né? Ele veio numa doença degenerativa, desencarnou dentro do hospital, ficou desde criancinha até o começo da adolescência, praticamente sozinho no hospital, porque os pais moravam longe, e sofreu muito, mas ele pediu para viver aquilo, ele pediu para viver aquela expiação, para ele abreviar o tempo dele, de estadia aqui no planeta de provas e expiações. Então, quando os nossos sofrimentos são maiores, ou a gente pediu para vivenciar, como foi o caso desse Marcel, ou ele é fruto das nossas escolhas equivocadas. Nunca é um castigo, nunca é uma arbitrariedade, nunca é por maldade, é para ensinamento. Ah, mas a gente só aprende se sofrer? Não. Tá aí a importância de estudar o Espiritismo. Se eu estudo o Espiritismo e entendo que qualquer ato meu vai me gerar uma consequência, nem que seja pensando só em mim, eu vou tentar me melhorar. Eu não posso errar nem por ação nem por omissão. Eu não posso ser omissa. E não vou deixar de falar para vocês sobre os nossos animaizinhos, queridos e amados. Inclusive,
Quando a gente fala de gratidão, que a gratidão é um sentimento que Chico falava, que é um sentimento... Eu começo a falar rápido, que eu olho pro relógio, vai me dando uma agonia, vai me dando uma depressão aqui, vai me dando uma coisa, vai me dando uma gastura. Acho melhor, quando eu vier de novo, deixar o relógio assim... Tem centro que eu faço, palestra, que eles botam uma paradinha assim de 5, falta 5 minutos, eu nem olho, finjo que nem tô vendo. Aí vai passando, aí a pessoa vai botando na minha frente, eu vou olhando mais pra cima ainda, aí já sabem do meu truque, aí fazem assim, botam na minha frente. Já sabem que eu finjo que não tô vendo, que faço assim, né, continuo falando. Quando eu vier de novo, viro o relógio, depois tu entra na minha frente e fala, acabou. Aí eu fiz isso no GBEM, passou meia hora, aí o rapaz falou assim, lembra, Juliana? Falou assim, desculpe, tá, Ana, mas já passou meia hora. Falei, aí não foi de propósito, não, foi sair falando e percebi. Mas vamos lá. Então, se eu sei que o sofrimento vai me gerar uma consequência, olha a importância de eu saber. Aí eu tava falando da gratidão. A gratidão. Chico dizia que a gratidão é um sentimento que faz bem para quem sente. Se eu tenho gratidão, a gratidão inunda as minhas células. Só que aquele para quem eu enderecei a minha gratidão também recebe. E recebe e também tem benefícios. E os nossos animais, os que são adotados principalmente, a gratidão que eles emanam para quem adota com responsabilidade, com amor, cura doenças. Os animais, além de nos protegerem de espíritos obsessores, ninguém aqui vai pegar animal só para proteger de obsessor, não. Olha a responsabilidade. Além de nos proteger dos obsessores, a senhora vai pegar só para proteger? Já tá lá. E não sai dos meus pés. Então, tá lhe protegendo. Então, além de nos proteger contra obsessores, muitas vezes eles puxam a doença do nosso corpo físico para eles. Por amor, de simbiose. E a gente, esses sentimentos, eles de fato existem. Porque para nós é tudo sintonia. Tudo na nossa vida é sintonia. E os animais fazem isso por nós. Chico dizia que se nós soubéssemos como é a inveja, como a inveja é muito ruim, nós nos enfiaríamos numa caixinha para não sermos vistos. Ele falou que é uma energia destruidora, capaz de realmente destruir a vida. Mas poxa, eu sou espírita e vai me destruir? Claro! Chico Xavier era importunado por obsessores. E uma coisa que Chico disse é que, em pouco tempo, muitas das pessoas que andam pelas ruas, não moradores de rua especificamente, nós andando pelas ruas, não estaríamos no nosso estado normal. Nós estamos chegando nesse momento. Já repararam quantas pessoas andam falando sozinhas nas ruas? Você fala sozinha? Ai, meu Deus, então eu nem vou falar aqui o que eu ia falar. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu nem vou falar. Quem sabe eu paro. Não. Porque o que a gente está vendo muito é pessoas realmente falando sozinhas. E não estão falando sozinhas. E não estão com aquele fonezinho. Não. Na verdade, não estão falando sozinhas. Estão falando com o subconsciente, que é o tempo todo. O tempo todo a gente recebe. O tempo todo nós recebemos influência, boas e ruins. E o que a gente percebe é que as mentes estão muito doentes. A gente nunca viu tanto feminicídio. É claro que agora é muito divulgado por causa da internet, mas a gente nunca viu tanto feminicídio. A gente nunca viu tanta maldade com os animais. A gente não viu nunca tanta maldade com crianças. Aí, uma ocasião, eu falei até com uma amiga que já desencarnou, Dona Lúcia, que era uma excelente oradora espírita. Eu falava, vai, Dona Lúcia, eu tô com tanto medo do momento que a gente está vivendo. Ela, querida, a gente já viveu a Inquisição, a gente já viveu o tempo do circo, era tudo igual, é a mesma coisa. Porque o ser humano ainda é mal, né? Ainda é mal. E agora, na transição planetária,
é como a adolescência para nós, os hormônios estão explodindo, é assim que está acontecendo no planeta, porque realmente vai ter a peneira, né? Eu sei que eu vou sair daqui, quer dizer, eu vou ficar aqui no planeta de regeneração, não sei vocês. Se estudarem a doutrina, vão sair. Então, o que é importante? Essa sintonia. Com quem é que a gente está fazendo sintonia? A Selma, minha vizinha querida, que eu espero que já esteja num lugar bem legal lá na espiritualidade, porque no fundo, lá no fundo, ela era boa, tinha um coraçãozinho bom. Só que ela fomentava a doença, ela fomentava o problema. Então, com quem que a gente está fazendo sintonia? A gente está fazendo sintonia com a doença? A gente está fazendo sintonia com o bem ou a gente está fazendo sintonia com o mal? Qualquer um de nós é influenciado o tempo todo. Mas qual que é a diferença? Como é que a gente fica sabendo quando a gente está sendo influenciado por um espírito ruim ou por um espírito bom? Basta a gente analisar. Aquilo que a gente está recebendo como intuição vai prejudicar alguém? Aquilo vai trazer mal, fazer mal para alguém? Aquilo que a gente está recebendo como intuição vai nos prejudicar lá na frente? É espírito ruim. Mas o que a gente está recebendo como intuição vai trazer benefício para alguém? O que a gente está recebendo? Porque o que a doutrina nos ensina? Por que o nosso slogan é fora da caridade não há salvação? Por quê? Por que a doutrina, esse estudo, diz pra gente fora da caridade não há salvação? Por quê? Quando eu faço caridade, não a caridade para inglês ver, não é aquela caridade para mostrar para alguém, mas quando eu faço uma caridade, seja ela material, seja ela uma conversa, seja ela uma compreensão, seja ela a caridade que for, quando ela é verdadeira, vinda do nosso coração, ela nos torna melhores. Então, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, não é que a gente vai ser condenado ao inferno. Ou se a gente fizer a caridade, a gente vai para o céu. Mas a gente vai andar a passos largos nesse caminho que vai nos levar para a felicidade. Por que uma pessoa sofre e outra não? Porque para uns as coisas são mais assim, leves, e para outros mais pesadas. Por que Deus acha a pessoa mais bonitinha? Essa aqui é mais bonitinha, eu vou privilegiar. Os nossos irmãos evangélicos têm como resposta assim, mas por que Deus permite que nasça? Eu já conversei muito com evangélicos. Por que Deus permite que nasça uma criança com câncer? Porque Deus já sabia que aquela criança ia ser ruim, que aquela pessoa ia ser ruim. Poxa, mas não tem uma chance? Pô, mas não dá pra ser por menos? Não dá pra deixar assim... melhorar e aprender? Não, Deus já sabia. Deus já sabia e deixa aquele espírito nascer? É incoerente, é totalmente incoerente. Então, estudar a doutrina é abreviar o nosso tempo. Estudar no tempo de sofrimento. Porque não é que seja o sofrimento que nos faz evoluir. É o contrário. Não é o sofrimento que nos faz evoluir. O estudo da doutrina é importante exatamente por isso, porque não é o sofrimento que vai fazer a gente chegar lá no final. É a caridade, é a bondade. Então, não adianta dizer que o espiritismo faz apologia ao sofrimento. A gente tem que se flagelar, porque aí a gente chega mais rápido lá. Nada disso. O que nos faz chegar mais rápido lá é o contrário. É a caridade, é o amor, é o perdão, é entender que o outro está no mesmo processo que nós, só que aprendeu menos que a gente. Então, quando a gente julga menos, a gente segue a vida. Então, quando eu faço a coisa em benefício próprio ou em benefício do outro, eu evito o meu sofrimento e eu ando a passos largos. É bem o contrário. É isso que é a chave do negócio. A importância de estudar o espiritismo é realmente entender o propósito de estarmos encarnados. Nós estamos encarnados para aprendizado. Então, todo o nosso sofrimento, seja ele de que natureza for, ele tem uma causa que veio de nós mesmos. E aí, vem também a importância de estudarmos o espiritismo no seguinte sentido.
Tem um filme, não sei quem já viu, chamado O Inexplicável. Já viu? Ah, vocês foram ver? Não vejam mais filme, não, Deus, que eu conto pra vocês o filme, né? Porque aí fica sem graça, já sabe. O filme O Inexplicável, já viu, Janete? Então veja. Não é um filme espírita, muito pelo contrário, mas é um filme real. Esse garotinho, ele existe. Vou dar um spoiler rápido, mas vocês vejam depois. Esse filme, os pais dele eram católicos, então não é um filme espírita, mas é lindo e no fundo fala para nós do que a doutrina nos ensina. Esse filme Inexplicável, o garotinho, ele teve um tumor, criança, teve um tumor muito sério, foi desenganado, ficou muito mal, o pai e a mãe entraram em desespero profundo. E aí, quando ele conseguiu sair do hospital com tumor, ele teve uma meningite, foi desenganado. Olha o spoiler que eu tô dando, tô contando um filme todo. Quando a pessoa for ver, já perdeu a graça. E ele teve a meningite, e aí foi mais desenganado ainda. Só que o inexplicável para os nossos incrédulos, para nós é totalmente explicável. É uma história real. O menino é até tricolor como eu, me desculpem os flamenguistas, mas ele é tricolor como eu. E tem no Netflix, acho que tem na Amazon também, não sei, mas tem no Netflix. Quem não conseguir de jeito nenhum no Netflix, pega lá no Piratão mesmo, que vale a pena, porque olha a espírita aqui dando conselho ruim, ó. Espírita convicta, tá? Desde criança. Então, meus irmãos, o inexplicável não cabe para o espiritismo. Nós só partimos desta vida na hora que está programado, da forma que está programado, a não ser que seja pelo suicídio direto ou por nossa negligência. O nosso corpo físico precisa ser tratado na medicina. Não é que o espiritual não tenha influência direta, muito pelo contrário, tem total influência no nosso corpo, o espiritual. Eu mesma já fui curada de uma paralisia facial com uma oração, de uma rezadeira, de uma benzedeira daquelas de antigamente, quando eu tive meu primeiro filho. Então, é claro, eu me curei na hora, tinha acabado de vir do neurologista que falou que no mínimo 1 ano com muita fisioterapia para minha paralisia sair, minha boca era torta, meu olho não fechava. Eu tenho, assim, até hoje, o lado esquerdo meio torto. E eu fui curada por uma oração, tá aqui meu marido que não me deixa mentir, a senhorinha acabou de me fazer a oração, me rezar, né, era uma rezadeira, uma benzedeira, e eu fiquei boa na hora. Então não é que o espiritual não tenha influência, tem total, mas é preciso que o corpo seja tratado pela medicina junto com o espiritual. Então nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo físico, sabendo que nunca estamos sozinhos. E eu acho que esse é o maior dos ensinamentos da doutrina. Poderia ficar aqui mais 1 hora falando da importância da doutrina. Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque em breve nós teremos comunicação muito mais, vamos dizer assim, fácil com o mundo espiritual. Isso vai acontecer muito em breve, nos disse Chico. Então vai ser o futuro das religiões, porque todas as religiões terão que se render à reencarnação, à continuidade da vida após a vida. Então não existe morte, a gente segue vivo. A gente segue o caminho, o processo, nada cessa, nada para. Mas então, meus irmãos, a importância de nós sabermos que nós somos responsáveis pelos nossos problemas. E quanto mais fizermos em benefício próprio, dando ao sofrimento o tamanho, a duração, a intensidade que ele de fato tem, sem fomentarmos o problema, e aí isso, quando a gente faz isso, tudo começa a clarear. Quando você começa a ver que a sua cruz era daquele tamanhinho lá da senhora, minha cruz não é tão pesada, nós não estamos todos aqui bem agora? Todo mundo de barriguinha cheia? Isso não é muita coisa, meus irmãos? Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Não, que eu me lembrei que eu dei atendimento fraterno
Eu sei que a gente tem que ter disciplina, tá, irmã Janete? É só um negocinho que eu vou falar. Eu me lembrei que eu dei um atendimento fraterno para uma moça no centro que eu era médium. E ela entrou muito angustiada, falando assim: eu preciso do atendimento, que eu estou muito angustiada, minha vida tá não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o problema dela é sério, né? Porque não sei o quê, que eu estou muito angustiada. Aí ela começou a contar que o pai morreu e deixou muitos imóveis para ela. E que o único irmão, para ela e para o irmão, o único irmão morava nos Estados Unidos. E ele tinha deixado muitos imóveis. E eu falei, meu Deus, será o quê? Que estão tentando sequestrá-la? Né? Alguma coisa muito séria, né? Que esses imóveis trouxeram de problema para ela, né? Ou os amigos estão assim, tudo pedindo dinheiro, tudo não sei o quê. Qual será o problema sério, né? E ela falando, não, porque tem imóveis que eu tenho que vender, tem imóveis que eu tenho que botar para alugar, tem imóveis que eu tenho que reformar. Aí estava acabando o tempo, porque tinha uns minutos para cada pessoa que eu dava atendimento. Aí eu, sim, querida, mas me fala qual é o problema. Ela, os imóveis! Aí eu falei, a sua angústia, o seu problema é porque você tem muitos imóveis? Aí ela, Eu falei, minha irmã, tem um monte de gente aí pedindo a Deus por um teto, para sair do aluguel. Minha irmã, isso não é problema. Ela ficou ofendida. Mas aí eu fui conversando depois com carinho, fui fofa com ela. Aí ela entendeu que ela não tinha problema. E aí parou de fomentar o problema. O negócio que ela não tinha problema. O problema é dormir na rua, não ter um teto. Meus irmãos, e quantos de nós faz isso em outras situações? Um probleminha assim, a gente faz um problemão. Vamos passar a viver felizes e em paz? Então, muita paz para todos que eu desejo, viu? E vou embora porque vou lá para a roça. Tudo bem com a senhora?